Fala galera esperta, tudo beleza? Eu tô numa praça aqui no centro de Itumbiara, ó. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Itumbiara é uma cidade abençoada na música. O celular tá um pouco tremendo que eu tô sem o suporte. Sentei aqui pra esperar minha esposa e resolvi fazer esse vídeo aqui. Itumbiara é uma cidade abençoada na música. Pra vocês terem ideia, aqui é a cidade do Jorge Mateus, a dupla Jorge Mateus, que inclusive o ano que vem fará uma turnê, eles vão dar uma pausa, né? Alguém tá falando que é jogada de marketing, não sei bem, mas eles darão uma pausa depois dessa turnê que vai acontecer o ano que vem. Os shows já estão aí lotados, os ingressos já estão sendo vendidos, mas Jorge Mateus vai completar 20 anos de carreira, né? Então vai sair em turnê. Então aqui é a cidade do Jorge Mateus. No começo, a banda inteira do Jorge Mateus era daqui. Ou 90%, parece que tinha um rapaz da viola que era de Morrinhos. No momento só tem 2 músicos que é da cidade, que é o tecladista Marciano e o Thiaguinho da sanfona. Os 2 ainda moram aqui, em Itumbiara, tem casa aqui. Mas não é só isso, Itumbiara tem compositores, ó. Por exemplo, Diego Damasceno, no momento ele tá em Goiânia, mas cria aqui em Itumbiara, aquelas músicas que estourou, ele chegou a fazer aqui na cidade. Seu Astral, por exemplo, do Jorge Mateus. O Diego tem música com vários cantores famosos aí. Grande compositor Diego Damasceno. Temos também o Elcio de Carvalho, que é um compositor atual. O cara tá muito bem também com músicas estouradas aí. Outro compositor de sucesso aqui, ó, Renato Souza. Renato Souza tem música aí com o Luan Santana. É um cara muito novo, muito inteligente. Tá estourado também como compositor. Daqui também saiu Fred e Gustavo, que é uma dupla que fez muito sucesso. E o Fred, do Fred Gustavo, hoje tá no Fred Fabrício, que está estourada no Brasil inteiro. E esse vídeo é sobre o início da carreira do Fred, do Fred Fabrício. Vou mostrar para vocês imagens inéditas e relatos, depoimentos de como tudo começou. Eu citei os cantores e os compositores, mas tem músicos também aqui de Itumbiara que tocam em grandes projetos. Por exemplo, o percussionista do João Neto Frederico é daqui, o Halder. O percussionista do Henrique Juliano é daqui, o Guilherme. E o baterista do Henrique Juliano, o Silvinho, que é grande músico, grande produtor. Ele grava muitas músicas famosas que você ouve aí. Foi o Silvinho que gravou. E ele é daqui de Itumbiara. Aí o que acontece? Eu tenho um podcast junto com meu irmão e com um colega meu aqui, chama Reduto Musical. Nesse podcast a gente convidou o Silvinho, que é baterista do Henrique Juliano. E o Silvinho, a primeira banda que ele teve foi a banda Sedução Country. E essa banda, quem que era o vocalista? O Fred, do Fred Fabrício. Aí o que acontece? Eu fiz um corte desse podcast falando da importância de um músico, em geral, ter uma banda, né? Porque na banda você aprende como se portar como músico, você aprende técnicas de palco, você se desenvolve. Ter uma banda e fazer shows é uma universidade para o músico, né? E o Silvinho falou um pouco sobre isso no podcast. Eu vou colocar o corte que eu fiz aqui, dele falando justamente sobre a importância de ter uma banda e citando o Fred, do Fred Fabrício. Assiste esse trecho aí, rapidinho. Comecei a tocar e não tava preparado ainda. Aprendi poucos ritmos e, não, já quero tocar num show. Lá vai o paizão de novo, ó. Então você quer tocar no show, ninguém te chama pra tocar, que você tá aprendendo ainda, não tá pronto? Vamos montar a nossa banda. E logo de cara, o cantor que eu achei na escola pra cantar na nossa banda é o Diliel, que é o Fred, do Fred Fabrício. O Diliel grande também instrumentista, cantor, canta demais, produtor musical, tudo, ele é muito bom. E hoje, tipo, é um cara consagrado aí na música, respeitado por todos os artistas do Brasil. Então, assim, a primeira bandinha que a gente teve de garagem foi com ele, que chamava Banda Sedução. Nessa banda Sedução, vocês tocavam de tudo? Ou era uma banda de um estilo... Era uma banda sertaneja country. Que nós assistíamos muito vídeo da Shania Twain, e aquele batera de óculos de mergulho. Aquele cara lá era... Eu queria ser aquilo. Bom, então aí ele falou da banda Sedução Country, que o Diliel, que é o Fred, do Fred Fabrício, ele era o vocalista dessa banda. Aí o que acontece? Esse Rios que eu compartilhei aí, esse corte, o Silvinho, o baterista, foi e compartilhou também. Aí o negócio começou a viralizar e o próprio Fred, do Fred Fabrício, também compartilhou o Rio. Aí depois que ele compartilhou, o negócio foi lá pra cima. Aí muita gente que não foi citada, que fez parte dessa banda, Sedução Country, acabou ligando pro Silvinho pra falar por que ele não falou, não citou eles e tal. Aí o Silvinho, que é o baterista do Henrique Juliano, resolveu gravar um vídeo para explicar essa situação, falar um pouco dessa banda, o início aí do Fred Fabrício. E é isso que você vai ver agora, acompanha aí.
Fala galera, tô aqui terminando de arrumar minhas malas pra pegar a viagem agora. E no decorrer dessa semana eu participei de um podcast dos nossos amigos Elias, Eliezer Simiema. E teve um trecho lá que tá dando uma polêmica boa, né? Muita gente me perguntando: como assim você tinha uma banda com o Fred Liel? Que na nossa época era o Diliel, né? Então, eu e o Diliel, que é o Fred do Fred Fabrício hoje, a gente tem uma história longa, né? A gente acompanhou ele quando ele era o Fred Gustavo. Só que antes disso, quando a gente era... eu criança, ele um rapaz de 16 anos, a gente teve uma banda que se chamava Banda Sedução Country. Mas a banda não era só nós dois, como muitas pessoas perguntam, outras pessoas também estão falando: mas Ciclano também participou da banda. Então, muitas pessoas participou dessa banda, a gente teve várias formações. E, inclusive, o Elias postou o tema assim: a importância de ter uma banda. Porque, como a gente era muito iniciante na época, ninguém contratava, ninguém conhecia a gente. Então a gente teve uma ideia: não, vamos montar a nossa banda, a gente faz o nosso som. E se um dia alguém quiser contratar a gente vai aparecer através desse e-mail, né? Mas também nós era criança, na época nós nem planejou assim: quero montar uma banda porque eu quero aparecer para fazer freelance. Não, as coisas foram acontecendo. Mas através dessa banda foi surgindo outras oportunidades, tanto para nós quanto pro Diliel. E inclusive a gente conheceu o Diliel através do primo dele, que é o Danilo, que a gente foi fazer uma feira de ciência na escola com música, e ele levou o Diliel para tocar violão, e de lá a gente conheceu ele, muito talento desde aquela época. Eu acho que ele tinha 15 ou 16 anos, e aí a gente decidiu montar a banda chamava Sedução Country. Vou ver se eu... Isso não foi nem a primeira formação da banda. Antes dessa formação teve outras. Algumas pessoas aqui até me lembrando, né? Várias pessoas participaram dessa banda. Essa formação aí foi o Diliel, o Danilo, 2 vocais, mas não como dupla. Os 2 primeiros, o Guilherme, meu irmão, também, o Rian no baixo e eu na batera. Aí teve outras formações que foi outro rapaz no baixo, o Rogério, o Edilson, o Robinho, o Gerciano no teclado. Muita gente já participou dessa banda. Inclusive depois a gente passou a banda pro Michael. Outra galera seguiu com a banda. Então, só pra deixar claro que a banda não era só a gente e o Diliel, mas foi uma forma resumida ali de eu falar. Mas muita gente passou por essa banda abriu portas, né? Eu acredito que através dessa banda abriu muitas portas, tanto pra gente quanto pro Fred Liel também. E é isso. Aí só pra finalizar, através dessa banda a gente começou a fazer showzinhos aqui na região, e algumas vezes eram eventos maiores, tipo pecuária, essas coisas assim. A gente contratava músicos também. Então, além dos músicos que participavam da banda, tinha outros que eram contratados, que depois virou amigo, tocou com a gente até no Fred Gustavo. Até o Diego Damasceno, Daniel Damasceno também já teve um tocando violão, os dois, né, tocando violão, e o outro tocando violão e guitarra também na nossa banda. Então daí foi surgindo várias oportunidades, né, tanto quanto o Diliel, que montou a dupla Diego e Diliel. Não tô falando assim que foi da banda, mas conheceu o Diego, começou a produzir junto, e através daí as coisas foram acontecendo. Então eu creio que essa banda foi muito importante na carreira de todos que estavam envolvidos nela, né? E foi muito legal, foi um começo muito top. Eu agradeço por tudo que aconteceu aí através dessa banda. E essa banda Sedução chegou a gravar um CD com produção do Diego Damasceno e o Diliel também fazendo os arranjos. Só que, não sei, tinha várias músicas lindas lá de composição própria do Diliel. Não sei, cadê? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diretamente de Itumbiara, uma cidade que é abençoada no mundo da música. Eu acho que não tem no Brasil uma cidade com tantos artistas, tantos músicos, tantos compositores que estão nessa cena aí do sertanejo, né? Temos outras cidades que é forte em outras coisas, mas no sertanejo, Itumbiara é muito forte. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilhe para mais pessoas assistirem. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família.